Olá, bom dia. Bom dia a quem está aí desse lado e bom dia aqui em Portugal, é meio-dia. Se estiverem noutros lugares, talvez sejam outras horas diferentes. Muito obrigada por se juntarem a este Simplesmente Respira, que acontece uma vez por mês, no segundo sábado de cada mês, sempre ao meio-dia, hora de Portugal. E o objetivo do Simplesmente Respira é partilhar como viver em sintonia com o nosso coração. Neste caso, não o coração em termos emocionais, mas a nossa sabedoria, a nossa intuição, o nosso propósito maior, a nossa consciência expandida, o nosso ser. E cada mês, exploramos um tema diferente dentro da mesma área. E este mês o que propus foi os desafios da responsabilidade plena, como ser coerente nas nossas escolhas e como transitar do medo de ser para o simplesmente ser. Então, olá, bom dia a quem está aqui. Eu não vos vejo, mas vocês veem-me a mim e podem colocar comentários que eu responderei e terei muito gosto em saber quem está aqui. Dizer também que o Insight Timer é uma plataforma extraordinária para quem quer encontrar imensa sabedoria, partilhas de imensas áreas diversas de conexão com o nosso saber mais amplo, não só de meditação, mas partilhas como a que vamos ter aqui hoje. E que os donativos que fizerem para mim, neste caso no Insight Timer, são direcionados pelo próprio Insight Timer, porque eu escolhi que assim fosse, para uma instituição que se chama Seeds of Love e que recebe crianças órfãs ou cujas famílias não podem criá-las e, neste caso, proporciona-lhes uma vida sã, estável e amorosa, uma educação e tudo o que necessitam para transformar completamente esse potencial inicial de fracasso em algo completamente diferente. Enfim, então, quem costuma assistir às minhas partilhas simplesmente respira, sabe que o que partilho sempre é que a respiração propriamente dita é tudo o que é necessário para podermos encontrar aquilo que achávamos que não sabíamos que tínhamos ou não sabíamos onde estava. Porque a respiração tem esta faculdade extraordinária de nos trazer para um espaço interior de quietude, onde não existe confusão, onde não existe também separação. Então, quando nós nos permitimos cair dentro da respiração, ou seja, não se trata de nós respirarmos a respiração, mas sim deixarmos-nos ser respirados por ela. Então, quando nós nos deixamos cair na respiração, permitindo-a, dando-lhe espaço para que ela possa acontecer de forma consciente, acontece algo extraordinário. Gradualmente começamos a tornar-nos testemunhas do nosso respirar, testemunhas dos nossos pensamentos, das nossas emoções, tudo o que se está a passar em nós, e ganhamos então uma perspectiva muito mais ampla daquilo que anteriormente poderia parecer confuso, doloroso, etc. A respiração, claro, é, aliás, a quinta essência da vida, é aquilo que nos permite estar aqui, mas permite-nos estar aqui em muito mais sentidos do que apenas o sentido físico. Permite-nos ser inteiros. E ela em si mesma, na dança entre a inspiração e a expiração,
mostra precisamente o que é a reunião sempre a acontecer e o que é também a mudança contínua, o movimento contínuo da vida, o fluxo, e o que é o deixar ir, momento a momento. Então, numa simples tomada de ar e num simples ficar, podemos imediatamente ganhar uma nova perspectiva. Então, o início da partilha vai começar mesmo por respirarmos um pouco em conjunto, para depois prosseguir com a primeira parte, que é os desafios da responsabilidade plena. Então, de olhos abertos ou fechados, conforme queiram, convido-vos a simplesmente tomar uma respiração simples, sem esforço, profunda, pelo nariz. E a cair aqui, largando todos os outros potenciais sítios e momentos em que poderias estar, para estar apenas aqui, em ti. Desfrutando do teu ficar, do teu respirar. Então, agora estamos todos em sintonia, gostaria de abordar a minha perspectiva sobre porque é que assumir responsabilidade plena é muitas vezes desafiante. E trata-se de algo até bastante simples de entender. Quando somos crianças, praticamente todos os seres humanos passam por momentos em que se sentem confusos, perdidos, em que têm medo, em que se sentem não aceites e tantas outras coisas, como sabem. E então, em momentos, quer sejam profundamente desafiantes, traumáticos, ou não tão traumáticos, mas que deixam uma marca no nosso sistema natural de sobrevivência, portanto, na nossa proteção de nós mesmos e na nossa necessidade de preservarmos a nossa integridade física, emocional, moral, espiritual, vamos criando o que geralmente se pode chamar de armaduras, mecanismos de sobrevivência. E repara, são as crianças que vão criando isso e que então criam um loop de memória que nos recorda de determinada situação, de determinado momento. Então essas crianças que nós fomos criam uma espécie de exército interno, gradualmente. Esse exército vai se compondo gradualmente à medida que vamos tendo as ditas experiências desafiantes e acontece nos primeiros anos de vida e pela adolescência e, portanto, a maior parte daquilo que nos define e da forma como nós reagimos em relação à vida está contido
nos nossos, diria, primeiros 14 anos de vida. Por aí. Às vezes um bocadinho mais. 14, 15, 16, vá. E é determinado, então, por isso. Então o que é que acontece? Estas crianças e jovens que fomos assumem uma grande responsabilidade. A responsabilidade de nos protegerem, de assegurarem a nossa subsistência, a subsistência do sistema que elas acreditam ser necessário proteger. E cria-se assim a vítima. Então, a vítima em nós é a principal responsável por assegurar que nós estamos conscientes dos perigos que nos cercam e que não vamos dizer certas coisas que fizemos no passado para não resultar em determinadas situações que não queremos. Então o que é que acontece? Torna-se, neste caso, fácil de perceber que é difícil para uma criança assumir responsabilidade plena, seja do que for. Porque não é essa a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é crescer feliz e saudável. A sua responsabilidade é descobrir a vida, apreendê-la, absorvê-la do meio à sua volta e descobrir-se enquanto indivíduo. Mas, como todos nós vamos criando estes mecanismos de proteção e faz parte precisamente da gênese do ser humano, porque normalmente, se quando tivermos nascido nos lembrávamos que não éramos apenas pequenos eus humanos, depressa nos esquecemos. E faz parte do caminho evolutivo para depois voltarmos a lembrar-nos. Então, o não sei, isso não é comigo, interno, torna-se um guia muito simples de agarrar para não se ter que assumir responsabilidade por olhar para as coisas de frente e, em vez de reagir, começar a agir de forma criativa. Porque, como já disse, a maior parte do tempo estamos a vivenciar a vida de criança e adolescente e não, eventualmente, se já somos adultos, a vida do adulto. Ou seja, o adulto é um conjunto de crianças e adolescentes assustados que depois aprende a gerir a sua realidade a partir desse ponto de vista, mas que obviamente tem muita dificuldade em assumir responsabilidade por mudar alguma coisa. E isto tudo é algo que acontece naturalmente. Mas a dado momento, alguns sentem dentro de si um apelo para descobrir algo mais, para perceber, mas afinal, o que é que se passa aqui? Porque é que eu tenho este medo? Porque é que eu reajo sempre desta forma perante este tipo de situação ou perante este tipo de pessoa? Porque é que as minhas emoções me desafiam tanto? Porque é que me é difícil gerir a minha vida de uma forma que me faça feliz, que me faça sentir em paz comigo próprio e com os outros, e começamos a olhar para dentro. E então, realmente, o grande desafio da responsabilidade plena, que é nada mais que o desafio da maturidade. E a maturidade pode acontecer até numa idade tenra,
numa adolescência ou numa infância precoce, depende do estado evolutivo da consciência com a qual vimos para a nossa vida quando nascemos e aquela que se conserva, a nossa noção dessa consciência expandida. Depende disso o facto de conseguirmos ou não assumir responsabilidade plena mais cedo ou apenas mais tarde na nossa vida, ou seja, do tal apelo interior, do tal chamado que nos diz: olha, há outra maneira. E todos que estão aqui a ouvir, de certeza absoluta, sabem o que isto é, não é? Mas depois às vezes torna-se complicado que, apesar de sabermos que pode haver outra maneira, há mecanismos automáticos que se intrometem e que nos impedem de, eventualmente, às vezes, ultrapassar certas charneiras de consciência, ultrapassar certos hábitos, ultrapassar certos padrões que nos são tão familiares e simples de realizar porque já os fizemos tantas vezes, já fizemos as coisas daquela maneira tantas vezes, já pensámos daquela maneira tantas vezes. E por isso é que é desafiante, não porque não seja de facto esse o caminho, o de assumir responsabilidade plena pelas nossas escolhas daí para a frente conscientes, não porque não seja esse o caminho, mas porque se torna difícil discernir a diferença entre o eu, que é neste caso, como convidei no início, o eu observador, quieto e sereno, maduro, está ali, preparado para enverdar nessa senda de assumir responsabilidade plena por tudo o que criou até esse momento em que toma consciência de si como alguém que é maduro e que está disponível para receber-se, para acolher-se, para amar-se. Esse eu está lá, sempre esteve, mas só pode ser visto e reconhecido quando nós estamos preparados para olhar para as nossas partes não amadas. Isso requer o seu tempo, requer a nossa viagem e requer a sua dor também, porque é apenas quando a dor de não estarmos inteiros em nós é suficientemente forte, apenas nesse momento, é que nós caímos naquela janela de oportunidade de escolher entre continuar o caminho da vítima ou descobrir algo novo dentro de nós. E então assumir a dita maturidade. Pode ser chamada de maturidade espiritual ou qualquer outra coisa. É nada mais que assumirmos-nos plenamente. Isso requer que estejamos num ponto em nós que seja compassivo, ou seja, que não esteja continuamente a julgar o que fomos, fizemos e dissemos de uma forma pejorativa, de uma forma agreste, que é autossabotadora. Então, com a respiração, ou com o acesso ao espaço de consciência expandida que ficar na nossa respiração abre, podemos realmente descobrir-nos nesse estado compassivo. E esse estado compassivo é um estado onde a dita observação é não julgadora, é um estado receptivo, é um estado
de braços abertos, de coração pleno, em que estamos aqui para ser. Então, todos os temas como que propus, não é, estão todos interligados. A responsabilidade plena, escolha coerente e consciente, o passar do medo de ser para o simplesmente ser, é tudo uma e a mesma coisa. Então, quando eu consigo parar e ficar serenamente aqui e agora, no meu centro, eu torno-me o pai e a mãe de mim mesmo, disponível para abraçar todas aquelas crianças e jovens que tiveram que até esse momento assumir a responsabilidade da minha vida por mim. Até que eu estivesse preparada para poder olhar para elas não como monstros, inimigos, algo incorreto, algo que não devia ter sido dito, feito, etc. Mas como algo que sim foi criado por mim e que por isso é da minha responsabilidade abraçar e integrar. E às vezes preciso de ajuda para isso. Porquê? Porque às vezes há certas coisas que aconteceram e normalmente são nesta vida. Claro que podemos ir também buscar as coisas que aconteceram noutras vidas, mas geralmente há sempre uma ligação nesta, que depois nos ajuda a ir buscar o que estava ainda mais para trás noutras vidas. Então, às vezes há algo que aconteceu que foi tão marcante de doloroso e em que a criança ou o jovem naquele momento se sentiu tão sem capacidade de gerir aquela situação e não tinha nenhuma forma de não estar naquela situação e que estava completamente sem forças e completamente sem maneira de poder gerir aquilo de qualquer outra forma do que aquela que aconteceu. Por vezes essas memórias ficam tão fechadas e escondidas que é como quando todos nós nos lembramos de quando éramos crianças e jovens, muitas vezes tínhamos mais facilidade de nos mostrarmos como realmente somos e de conversarmos com amigos ou com alguém que não fosse diretamente ligado a nós, que não fosse, por exemplo, a mãe ou o pai. Tínhamos mais vergonha, mais medo de partilhar certas coisas com eles, com a mãe ou o pai, e então mais facilmente conseguíamos conversar e abrir-nos com outros, porque aquela coisa da qual tínhamos medo de falar envolvia muita culpa e muita vergonha. Então, perante o nosso pai e mãe ou as pessoas mais próximas de nós, em termos de família, não conseguíamos encarar isso, então era mais fácil partilhar isso com alguém. Da mesma forma, essa criança ou jovem que está encerrado nessa memória que não se mostra, mas que nós sabemos que há ali qualquer coisa, só que cada vez que tentamos lá ir não conseguimos ver nada, porque esconde-se, não se mostra. Nessas alturas, torna-se essencial podermos admitir humildemente que se calhar precisamos de ajuda. Precisamos da ajuda de alguém que possa estar ali só connosco, a tornar aquele espaço entre nós e nós mesmos mais confortável e mais seguro, para que essa parte nossa que sente uma vergonha extraordinária, uma culpa extraordinária, um medo extraordinário de nós, porque nós não a aceitamos e ainda não a conseguimos aceitar, por isso é que não nos lembramos,
Mas se está ali aquela outra pessoa que está a segurar aquele espaço connosco, em compaixão, sem julgamento absolutamente nenhum, aquela pessoa está completamente neutra, então essa parte consegue colocar o pezinho de fora do armário e mostrar-se. E nós, sentindo-nos também nesse momento mais seguros, mais estáveis, conseguimos então finalmente olhar para isso, não com mágoa ou com dor ou com rejeição, mas era isto. Olhar de uma perspectiva também neutra e amorosa para poder receber essa memória, essa parte nossa e assumir mais um pouco a nossa responsabilidade plena. E o medo de ser está precisamente ligado a isto. É que para conseguir estar aqui e agora plenamente no estado de ser, é preciso passar através do não ser. É preciso passar através daquilo em nós que reside separado. É preciso estar disponível para amar mais. E com isto eu convido todos aqui a tomarmos então um momento para voltarmos agora convido-vos mesmo a fechar os olhos, para voltarmos então a estar plenamente conscientes da nossa respiração. Inspirando e expirando suavemente pelo nariz. E convido-te a permitir-te simplesmente o aconchego, o carinho de saberes-te amado. Nesta tua respiração. Apenas um cair no teu centro, no fundo da tua barriga. Um inspirar e expirar natural, profundo, sempre pelo nariz. Leve. Permitir-te neste momento não ter que compreender nada, não ter que consertar ou resolver nada. Apenas estares presente para que a tua respiração te preencha e te abrace. Tendo consciência de que não só és amado em ti, aqui, agora, mas que todas essas partes que eventualmente se acham desprezadas possam saber que são amáveis
podem ser amadas. Só isso. E que este respirar é o espaço mais seguro que existe para ti. E ele acontece neste corpo que, embora tenha passado por muita coisa, é o único lugar onde podes encontrar-te em ti e contigo. Se puderes, neste momento em que te disponibilizas para que a respiração te abrace, se puderes simplesmente fazer as pazes com o teu corpo, com a tua fisicalidade, com o facto de estares aqui numa vida humana. Se puderes fazer só isso, permitir isso, nem é um fazer, é um permitir. É isso que eu convido agora. Eu sei que às vezes parece demasiado doloroso olhar para certas mágoas que guardamos dentro de nós, enfrentar certas memórias, aceitar certas partes de nós. E parece tão doloroso que continuamente preferimos virar as costas e ir fazer outra coisa, entreter-nos com outra coisa qualquer. Mas, sabes, ninguém nunca morreu por ficar presente e decidir encarar o que está aqui para ser encarado. Essa parte, sim, vai voltar para casa e vai diluir-se, no fundo vai morrer. Uma parte da tua identidade com a qual se calhar te identificas tanto que nem te das conta que é apenas uma parte. E essa parte, sim, vai acabar por morrer em ti, mas esse momento da sua morte é uma ressurreição interna. Porque é apenas quando aquilo que vive na ilusão da dor, apenas quando isso
vem para os braços compassivos do amor em ti, apenas aí tu podes viver. Enquanto isso, estás apenas a sobreviver. Estás, aliás, a morrer aos poucos. Por isso é que há tanto medo da morte. Porque é como se houvesse sempre tanto que fazer e a morte está ali, algures, num sítio qualquer desconhecido, à espera. Esse medo da morte é apenas uma ilusão figurada do medo que temos de parar, ficar e assumir e receber aquilo que parece demasiado doloroso. E repito, apenas parece. E depois, essa parte de nós, eventualmente naquele momento em que sentiu essa dor profunda, sentiu-se enlouquecer ou que poderia enlouquecer, então muitas vezes a nossa mente vem dizer não mexas aí porque senão vais ficar doido, vais perder o juízo. É apenas um mecanismo de proteção esse. Aliás, como é o cair na depressão profunda e que dádiva é isso também, porque é, como disse, quando se cai no que nos dói mais e se permite que isso volte para casa, que podemos encontrar a dita ressurreição interna, o renascer, o viver. Apenas aquela criança assustada, aquelas são tantas, e os tais jovens assustados, eles sim acreditam que não se podem mostrar, mas é só porque tu tens medo de olhar para eles e de perceber que os monstros não são monstros, são só crianças. E que tu não és elas, já não és. Tu és aquele que fica. Tu és o responsável por reunir-te. Então, criar uma realidade coerente, fazendo escolhas conscientes, passa por tornar-te consciente dos automatismos de sobrevivência, enfrentar o medo que os pôs lá, e se precisares de ajuda para isso, saber pedir essa ajuda e saber recebê-la e não ser arrogante ao ponto de achar que vais saber fazer tudo sozinho, que às vezes precisamos mesmo de pedir esse apoio e de recebê-lo, não porque somos vítimas, mas precisamente porque queremos deixar de o ser. Esse que fica não está identificado com nenhuma das partes, mas é o recebedor de todas. E o fantástico é que nós todos temos isto em comum. Todos. Todos fomos criando partes, aspectos da personalidade. Todos fomos ficando separados, em maior ou menor medida. E todos somos também
a presença imutável, o ser. Repara até o nome ser humano tem as duas partes intrinsecamente naquilo que dizemos, mas que raramente tomamos consciência. Então, para poderes criar uma realidade coerente com, por exemplo, imagino eu que queres ter uma vida equilibrada, harmoniosa, sentir-te realizado, feliz. É comum a todos não sentir escassez, não viver dramas contínuos. Mas para que a tua realidade seja um reflexo coerente disso, esse vazio, frio, obscuro, que está constantemente ali e que parece nunca poder ser preenchido, tem que ser enfrentado. Sim, é preciso caminhar através disso, sem desculpas, sem medo, do medo, para poder então ficar, mais e mais ficar, mais e mais ser humano. Porque simplesmente ser, enquanto estivermos aqui num corpo físico, numa vida terrena, é simplesmente ser humano. É o humano divino. Não é apenas uma coisa ou a outra. É uma reunião, uma cooperação, uma jornada comum. Claro que, quando o ser é permitido, essa jornada deixa de ser uma jornada de separação, de drama, de dor, de sofrimento, e passa a ser uma jornada de realização, de reunião, de harmonia, de equilíbrio. Uma jornada em que tu passas a ser uma constante irradiação, emanação de quietude, de amor, aquele que foste capaz de receber em ti, de dar-te a ti. Passas a ser isso. Não podes não sê-lo. É porque é isso que tu és. E que eras mesmo quando não te lembravas. Então não pode haver partes de ti por aí a deambular sem saber que são amadas. É isto passar do medo de ser para o simplesmente ser. Não é fácil, mas também não é fácil viver continuamente em sofrimento e estar sempre a experienciar dramas e confusões na nossa vida. Acho que também não é fácil, pois não? Então, se temos um caminho que é continuamente cheio de quedas e dor e etc. E depois temos outro que, sim, representa enfrentar isso, mas que sabemos que nos traz quietude, que nos traz tranquilidade, paz, equilíbrio. Não sei, a escolha para mim é fácil. E deixo aqui o convite para tu fazeres a tua escolha, se ainda não a fizeste, ou eventualmente já a fizeste só para reforçar, seja ela qual for.
é isto, simplesmente respira. É tão bom sentir-te aqui. Eu sinto a diferença entre o início da sessão, quando iniciámos esta partilha, e sinto-te agora. E é tão bom sentir essa mudança, essa permissão de paz. Porque é aí que tudo começa. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada. Muito, muito obrigada. Já sabem, todos os segundos sábados de cada mês estou por aqui no Insight Timer ao meio-dia, hora de Portugal, para partilhar sobre simplesmente ser, simplesmente respirar. E claro que este simplesmente ser não tem nada a ver com o desligarmos-nos de ser humano, é precisamente o oposto. É sermos inteiros, é estarmos inteiros na vida, é recebermos-la toda, completamente. Agradeço imenso a vossa presença. Felizmente estás num momento na tua vida, num lugar onde é possível passar para além da necessidade de estar sempre a experimentar a dor para poder experimentar algo diferente e ser isso, e ser a possibilidade disso e o exemplo disso. Faz tanta falta aqui na Terra. Permitir-te isso é um serviço extraordinário. E imagina lá, tão bom para ti. E vou terminar a sessão. Já sabem que na minha página do Insight Timer podem encontrar muitas experiências de respiração compassiva para poder realmente receber essa quietude em vós mesmos, apenas na respiração, no ficar, e também outras partilhas de sabedoria, de consciência expandida, na qual todos nos encontramos, porque a consciência expandida é só uma e por isso todos a temos e acedemos a ela quando permitimos. E então neste momento acabamos de criar uma onda de compaixão, de simplesmente ser humano inteiro e de poder viver um paradigma diferente. Obrigada e até breve. Abraço-vos com muito, muito, muito amor, muito carinho e muita gratidão. Até à próxima. Eu sei que todos que estão aqui sentem o amor uns dos outros e que quem vai ouvir posteriormente também vai sentir, com toda a certeza. Obrigada.